Charles Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, na cidade de Shrewsbury, Inglaterra. Quando criança, cultivava o hábito de colecionar besouros e acabou ficando obcecado por isso. Seu pai temia que ele não seria capaz de fazer nada além de caçar ratos e besouros e que acabasse por desgraçar o nome da família. Por ser um hábil caçador, aprendeu a observar o hábito dos animais e concluiu que o prazer de observar era maior que o prazer de caçar. Charles desenvolveu sua paixão pela natureza. Seu professor, J. S. Henslow, o recomendou para a tripulação do Beagle, onde a tarefa do capitão era mapear mares e costas desconhecidas pela Marinha Britânica. A viagem durou 5 anos. Charles foi incorporado como naturalista, apesar de não ter qualificação acadêmica para isso, mas seu dever acabou sendo fazer companhia ao capitão altamente autoritário. Ele cumpriu fielmente sua função e aproveitou durante as paradas para coletar tudo o que pudesse: rochas, fósseis, aves, insetos e animais grandes que ele mesmo empalhava. Em cada porto, enviava seu material para Henslow, na Inglaterra, e durante essa viagem escreveu um diário. A seguir, uma animação sobre a grande viagem de Charles Darwin. Soy Robert Fitzroy, el capitán de este barco. Nos embarcaremos nuevamente en el Beagle. La corona inglesa me encargó confeccionar nuevos mapas de las costas más al sur de América. Charles Darwin será el naturalista que llevaremos a bordo. Estudiaré animales terrestres y marinos, fósiles y todo tipo de organismos vivos, y recolectaré especímenes y plantas. También estudiaré las capas de la Tierra. Pero tenga en cuenta, señor Darwin, que este viaje es muy peligroso y estará lleno de sorpresas. Soy muy joven y no le temo al peligro. Le presento a los 3 indígenas fueguinos que trajimos de los canales del sur de Chile en nuestro anterior viaje en el Beagle. Jimmy, York y Fueguia. Los recogí y en Inglaterra les enseñé la religión cristiana y a vivir como ingleses. Van de vuelta a su tierra a enseñar todo eso a sus familias. Gusto en conocerlos. Soy Charles Darwin. Señor Darwin, lo acompaño a conocer el Beagle. Señor Wickham, me pregunto, ¿dónde está mi cama? Esa hamaca que cuelga ahí será su cama, señor. ¿Y dónde puedo dejar mis instrumentos y las especies que voy a ir recolectando? Tendrá que ser aquí. Esta es una pequeña embarcación, señor Darwin. Está bien, así veo. ¡Qué mareado estoy! ¡Qué mal me siento! Pobre hombre, pobre hombre. Gracias. Señor Sims Covington, usted será mi asistente. Tendrá que ayudarme a recolectar animales y otras especies. Estoy a sus órdenes, señor. Mire estos huesos gigantescos, Sims. Ayúdeme a llevarlos a bordo.
Señor Darwin, está ensuciando mi cubierta con toda esa basura. No es basura, son los huesos de especies muy antiguas. ¿De qué me está hablando? Este es un gliptodonte y este otro es un megatherium. ¿No le parece curioso que estas especies extintas tengan tantas similitudes con animales más pequeños de la actualidad? ¿Qué es este desorden en mi barco? Este señor Darwin me ensucia mi cubierta con estos extraños y gigantescos huesos y sale con sus teorías exóticas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que estas enormes y antiguas especies hayan cabido en el arca de Noé? ¿Por qué desaparecieron todos estos animales de la faz de la Tierra sin haber mayores signos de catástrofe? Se parecen a los de ahora, pero es como si se hubieran transformado. ¿Pero de qué está hablando, señor Darwin? Como todos sabemos, Dios creó hace miles de años a todas las criaturas de la Tierra, tal como las vemos ahora. Lo que he estado observando me hace pensar que algunas especies se fueron transformando durante años para adaptarse a las nuevas circunstancias. Como el caso del gliptodonte, que es muchísimo más grande que los armadillos que viven hoy en día. ¡Tonterías! ¡Ah! A teoria da evolução humana, formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje aceita pela maioria dos cientistas. A grande contribuição de Darwin para a teoria da evolução foi a ideia da seleção natural. Ele observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para as gerações seguintes. No caso das girafas, ele imaginou que, antigamente, haveria animais de pescoço curto e pescoço longo. Com a oferta mais abundante de alimentos no alto das árvores, as girafas de pescoço longo tinham mais chances de sobreviver, de se reproduzir e assim transmitir essa característica favorável aos descendentes. A seleção natural nada mais é, portanto, do que um resultado da transmissão hereditária dos caracteres que melhor adaptam a espécie no meio ambiente. A ideia da seleção natural não encontrou muita resistência, pois explicava a extinção de animais como os dinossauros, dos quais já haviam sido encontrados muitos vestígios. Mas o que causou grande indignação, tanto no meio religioso quanto no científico, foi a afirmação de que o ser humano e o macaco teriam um parente em comum, que viverá milhões de anos. Essa teoria seria comprovada anos depois, após vários pesquisadores encontrarem esqueletos com características intermediárias entre os humanos e os símios. Lamarck era um naturalista francês, foi o primeiro a propor uma teoria sintética da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809, no livro Filosofia Zoológica. Ele dizia que formas de vida mais simples surgem a partir da matéria inanimada por geração espontânea e progridem a um estágio de maior complexidade e perfeição. O uso ou desuso dos diferentes órgãos alterariam características do corpo, e essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. Um exemplo clássico da lei do uso e desuso é o crescimento do pescoço da girafa. Segundo Lamarck, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores, o pescoço mesmo acabou crescendo. Darwin fez uma alteração fundamental na teoria de Lamarck, utilizando os exemplos das girafas. Nela, Lamarck afirmava que as girafas iam ficando com o pescoço comprido pela necessidade de se alcançar os galhos mais altos. Porém,
A mudança fundamental introduzida por Darwin é que as girafas não iam esticando o pescoço, e sim apenas as de pescoço comprido sobreviveriam.